Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos aqui com mais uma meditação, desta vez em Bereshit, o Gênesis, capítulo 24. Estamos dando continuidade à história de Avraham, que foi chamado para ser uma grande nação, na qual viria o Mashiach. E Avraham, sabendo do plano de Elohim e que Yitzhak daria continuidade a esse plano, ele se preocupa então com o casamento de seu filho com aquela que seria a sua esposa. E ele vai chamar o servo mais antigo da sua casa para uma missão bastante delicada, complexa. Nós vivemos dias em que se perdeu muito dos princípios, dos valores, e quando vamos para um texto como este, pode haver até mesmo dificuldade de compreensão. Mas Avraham era o pai de Yitzhak. Avraham era autoridade sobre Yitzhak e conhecedor do plano de Elohim, que fez toda a diferença. Ele não queria que o seu servo fosse buscar uma mulher, uma esposa, aonde ele habitava, mas ele queria que ele fosse até a sua terra, sua parentela, e de lá trouxesse uma esposa para o seu filho. Ele chamou este servo, pediu para que este servo jurasse e deu então uma palavra muito importante. Aqui em Bereshit, no capítulo 24, no versículo 7 diz: "O Senhor, Elohim dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu mensageiro adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho." Veja bem a expressão de Avraham para o seu servo: o Senhor, que me tirou da minha terra e da minha parentela e me enviou para esta terra, ele vai enviar o seu mensageiro adiante de ti. Avraham, por não perder esta unidade com Elohim, tinha sempre a sua confiança fortalecida no Senhor. Expressões como a que nós vimos no capítulo anterior, na mensagem passada, quando ele diz para os seus moços que ele iria com Yitzhak e eles retornariam, ele diz no plural, retornaremos. Ele cria que até mesmo o Senhor era poderoso para ressuscitar Yitzhak dentre os mortos. Quando Yitzhak pergunta onde é que está o cordeiro para ser sacrificado, e Avraham vai dizer mais uma expressão de confiança: Elohim proverá o cordeiro para o sacrifício de elevação. E aqui não é diferente. Ele deu uma missão para o seu servo e ele mesmo está encorajando o seu servo de trazer essa esposa para o seu filho. O servo, por sua vez, também numa conduta linda, está ali debaixo de oração, pedindo ao Senhor para que prosperasse a sua jornada e para que abençoasse, fosse benéfico para com o seu senhor Avraham. Veja a fidelidade deste servo, o cuidado, a prudência, a cautela e principalmente a oração. Como diz aqui no mesmo capítulo, no versículo 12, ele diz: "E disse: ó Senhor, Elohim de meu senhor Avraham, dá-me hoje bom encontro e faze benevolência ao meu senhor Avraham." Ele está pedindo para ser guiado pelo Senhor, sabia que a missão era uma missão difícil. Debaixo de oração estaria fazendo uma prova, que aquela mulher que ele encontrasse e que desse a ele de beber e que também desse de beber aos seus camelos, fosse esta aquela quem o Senhor teria escolhido para Yitzhak. Quando ele está debaixo de oração, até mesmo a sua prova é uma prova que ele tem convicção. Não entra dúvida. Ele poderia: será que eu fiz uma prova difícil demais ou fácil demais? Mas ele está sendo guiado pelo Senhor, em obediência ao seu Senhor também, Avraham, e ali o Senhor vai confirmar naquela prova feita. Ele vai encontrar com Rivká, o mais conhecido como Rebeca, filha de Betuel, e ela vai dar de beber a ele e também vai dar de beber aos seus camelos. Era um grande trabalho. E enquanto Rivká estava ali servindo a ele, servindo aos camelos, ele estava ali calado, observando, como diz aqui no versículo 21, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ela já estava servindo ao camelo, mas ele não se precipita, está ali calado, observando, em oração. Não há desespero, não há ansiedade, ele está tranquilo, observando se o Senhor está confirmando. Existe aquele salmo que diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. O servo do Senhor está sempre pronto para ouvir o Senhor, para perceber se é de fato o Senhor falando ou não. Essa intimidade, esta unidade com Elohim é que faz diferença na vida de todo homem que vem à terra. É quando o Senhor fala com a pessoa, pois a palavra dele é a verdade e não volta vazia. Aqui ele estava sendo próspero, aqui ele estava sendo abençoado pelo Senhor, estava obtendo vitória, estava tendo êxito na sua missão, mas que ainda não tinha acabado. Ele então vai à casa de Rivká, se encontra com seu pai Betuel, com seu irmão Lavã, mais conhecido como Labão, e explica tudo o que aconteceu, tudo que o seu senhor Avraham tinha falado para ele, a prova que ele tinha feito, como Rivká lhe tinha atendido para dar água a ele e aos seus camelos. E o próprio pai e o próprio irmão reconhecem que esse negócio vinha do Senhor. Versículo 58.
38. E chamaram Rivicá e disseram: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Veja aqui que Rivicá também era uma mulher de convicção, uma mulher de confiança. A família tinha pedido para que ela ficasse pelo menos uns 10 dias, mas eles perguntam então: você irá com este homem? Ela apenas ouviu a história que ele estava narrando, ouviu o testemunho dele, mas ela ainda não tinha visto Yitzhak, mas a convicção dela, eu irei, mostra que era uma pessoa também que era sensível à voz de Elohim, que tinha intimidade com o Senhor. No versículo 63, Yitzhak saíra a orar no campo sobre a tarde. Veja que quando Rivicá vai encontrar-se com Yitzhak, ele estava indo para o campo orar. O que você percebe em todos esses personagens citados, Avraham, o servo de Avraham, Rivicá, Yitzhak, eram todos pessoas de oração. A oração aumenta a nossa confiança. E por confiarmos no Senhor, estamos sempre orando, sempre buscando a sua vontade. Nós vamos ver que Rivicá lá na frente, quando ela percebe que há algo estranho no seu ventre, ela já estava grávida de 2 filhos, ela não sabia o que estava acontecendo, mas percebia algo diferente. Ela vai perguntar ao Senhor o que estava vendo quando o Senhor fala com ela: 2 nações há no seu ventre, e o maior servirá ao menor. Ela já estava ali recebendo uma revelação importantíssima, mostrando que era uma mulher que tinha unidade com Elohim. Avraham, o homem de oração que dispensa comentário. O servo de Avraham, também um homem de oração, atento à voz do Senhor. Rivicá, uma mulher de oração, e Yitzhak também, um homem de oração. E o desfecho então não poderia ser diferente. Uma missão cumprida daquele servo que trouxe uma esposa para o filho de Avraham, que sabia que Yitzhak daria continuidade a esse plano do Senhor, que se cumpriria na formação de uma grande nação e, consequentemente, através desta nação, a vinda do Mashiach. Nós sabemos que este servo é um símbolo do Espírito Santo, que vai levar a noiva ao encontro do Cordeiro. Este casamento que em breve também se manifestará. O Senhor Yeshua pousa a mulher do Cordeiro, sendo preparada a cada dia, sendo aperfeiçoada, dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos guiar a toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas. Estará fazendo esse trabalho grandioso para este dia também grandioso das bodas do Cordeiro. Meu querido, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.